Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triade Concursos, e vamos começar por aqui uma aula falando um pouquinho sobre o balanceamento de equações químicas. Bom, balanceamento de equações químicas é basicamente a gente igualar a quantidade de átomos de um determinado elemento químico que a gente tem do lado dos reagentes e do lado dos produtos da nossa equação. Ou seja, a gente sempre tem que ter os mesmos elementos químicos, os mesmos átomos dos mesmos elementos químicos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. E a gente vai ver por que eles sempre têm que aparecer do lado dos reagentes e do lado dos produtos com relação à lei de Lavoisier. Observem, nós temos aqui, primeiramente, o que é um balanceamento de equações químicas, uma definição sobre o balanceamento. A gente vai falar aqui, ó, deixa eu só trocar essa caneta. Ó, o balanceamento de reação é um método utilizado em diversas áreas da química para determinar a quantidade de matéria de cada uma das substâncias participantes da reação, bem como estabelecer as proporções existentes entre os componentes. A gente tem aqui os reagentes e os produtos de uma reação. Eu vou colocar aqui uma reação hipotética, onde eu tenho A mais B produzindo A, B2. Neste caso, para a gente balancear essa equação química, você tem que fazer o seguinte. Sempre que na frente de um elemento químico, na frente aqui ó, do átomo A, eu não tenho nada escrito aqui, você vai entender que aqui existe um número 1 implícito. Um número 1 que não está aparecendo, mas ele está aí. Na frente do B não tem nada, então existe um número 1 implícito. Aqui na frente do A não tem nada, então tem o número 1 implícito aí. Na frente do B tem o número 2, então você deixa esse número 2 aí. O B ele aparece duas vezes aqui ó, do lado dos produtos da nossa reação. Já do lado dos reagentes, o B aparece apenas uma vez. Para que o B fique balanceado, ou seja, a quantidade dele do lado dos reagentes e dos produtos seja a mesma, você tem que colocar duas vezes o B aqui do lado dos reagentes. Observem, eu não pude fazer o seguinte, ó, eu não posso apagar esse 1 daqui e colocar um 2 aqui, ó. Falar assim, agora é 2. Você não pode fazer isso. Esse número que aparece aqui embaixo, ele é chamado de índice, tá? O índice da sua molécula, ele sempre vai ficar da forma que ele estava. Tá? Então a molécula já vai vir escrita, o índice ali bonitinho, você não mexe com ele. Você vai mexer aqui com um número que você coloca na frente da sua molécula, na frente do seu átomo. Esse número é o chamado coeficiente estequiométrico e é apenas com ele que a gente vai mexer. O coeficiente estequiométrico, assim como o índice, quando não tem nada escrito aqui, você tem o número 1 implícito. Você não precisa colocar ele. Mas quando eu coloco um 2 aqui, eu estou dobrando a quantidade de átomos B. 2 vezes 1, eu tenho 2 Bs agora. E do lado dos produtos eu também tenho 2 Bs. Ou seja, a quantidade de Bs ficou igual, a quantidade de As já estava igual. Essa equação química está balanceada. Se você quiser colocar todos os coeficientes estequiométricos, observe que na frente do A não tem nada, você coloca o número 1. Na frente do AB AB2 não tem nada, você coloca o número 1. Para a gente conferir o balanceamento, você pega o coeficiente e multiplica o seu coeficiente pelos índices. Observe, 1 vezes 1, eu tenho 1 do A. No lado dos produtos, 1 vezes 1, eu tenho 1 do A. 2 vezes 1, eu tenho 2 de B do lado dos reagentes. 1 vezes 2, eu tenho 2 de B do lado dos produtos. A quantidade está igual, a equação está balanceada. É simples assim, tudo bem? Vamos falar agora sobre alguns dos princípios usados para o balanceamento das equações químicas. Como eu disse anteriormente, a lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Ela foi proposta pelo químico francês Antoine Lavoisier e é o fundamento por trás do balanceamento das equações químicas. Durante uma reação química, os átomos participantes não são criados e nem são destruídos. Eles apenas sofrem um rearranjo quando passam de reagentes para produtos. É por isso que numa equação química, você não pode ter mais de um determinado átomo do lado dos reagentes do que do lado dos produtos. E se ele não pode ser criado, não pode aparecer mais dele do lado dos produtos.
Se ele não pode ser destruído, não pode aparecer menos desse átomo do lado dos produtos. Esse átomo ele tem que estar na mesma quantidade do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Então, essa lei de conservação das massas, ela é utilizada, é ela que rege o balanceamento das equações químicas. Bom, por esse motivo, dizemos que a quantidade de átomos nos reagentes é igual à quantidade nos produtos, quando a equação química está balanceada. Você pode pegar um caso onde esteja diferente? É claro que pode, mas a sua equação não estará balanceada. E depois que você fizer o balanceamento, a quantidade estará correta. Tudo bem? Então agora, pessoal, a gente vai ver alguns exemplos de balanceamentos, só que aqui nessa videoaula a gente vai falar sobre o balanceamento das equações químicas utilizando o método da tentativa, também chamado de método da tentativa e erro. Você vai tentando, vai errando e vai consertando ali os seus coeficientes estequiométricos. Como é que funciona? Esse método ele consiste na escolha arbitrária dos coeficientes estequiométricos até que se igualem as quantidades dos átomos, reagentes e produtos. Aqui eu tenho do lado esquerdo sempre o lado onde estão os meus reagentes e do lado direito dessa setinha, do lado direito da nossa equação, a gente vai ter os produtos da nossa reação química. Bom, eu tenho magnésio reagindo com ácido clorídrico, formando aqui o cloreto de magnésio mais o gás hidrogênio, o H2. Olha só o que acontece. Quando eu não tenho nada aqui na frente, lembre-se que o índice você não mexe. O índice aqui é 1, o índice aqui é 1, você não precisa nem colocar ele se você não quiser, tá? Eu estou colocando aqui inicialmente porque a gente está aprendendo, estamos começando essa matéria. Só para você perceber que os índices aqui, todos são 1, tudo bem. Aqui os coeficientes estequiométricos, quando não tem nada escrito, também é 1, tá? Tudo 1 aqui. Só que esse coeficiente estequiométrico a gente pode mexer, tá bom? Então eu vou apagar eles, só que você interprete, saiba que existe o coeficiente estequiométrico 1 em todos esses casos. E a gente vai interpretar como sendo assim, eu tenho um átomo de magnésio reagindo com uma molécula de HCl, produzindo uma molécula de cloreto de magnésio e uma molécula de gás hidrogênio, H2. Olha só como que vai funcionar. O magnésio, eu vou fazer uma separação aqui rápida. O magnésio é um dos elementos químicos que tem do lado dos reagentes. Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o cloro. Do lado dos produtos, eu tenho o magnésio, eu tenho também o hidrogênio e eu tenho o cloro. Qual é a quantidade de magnésio do lado dos reagentes? Apenas 1. O coeficiente é 1 vezes 1 do índice, dá 1. Do lado dos produtos, apenas 1 também. O coeficiente aqui é 1 vezes 1 do índice, vai dar 1. Beleza. O hidrogênio, eu tenho aqui do lado dos reagentes apenas 1. Do lado dos produtos nós temos 2. Observem que o índice é 2. Cloro, eu tenho 1 aqui do lado dos reagentes e do lado dos produtos o índice é 2. Beleza. Para a gente balancear, então a gente vai precisar dobrar a quantidade de hidrogênios e de cloros do lado dos reagentes, para que essa quantidade aqui fique igual a essa daqui. Você vai pegar aquele que tem menos átomos, ou seja, o lado dos reagentes nesse caso, e vai aumentar do lado dos reagentes para deixar proporcional, deixar igual ao lado dos produtos. Então, para que isso aconteça, já que a gente não pode mexer nesses numerozinhos aqui embaixo, nesse número 1, podemos deixá-los implícitos, tá? Mas não podemos alterá-los. A gente tem que dobrar a quantidade de moléculas de ácido clorídrico. 2 vezes 1, eu vou ter 2 hidrogênios agora. 2 vezes 1, eu vou ter 2 cloros agora. Então, observem que agora a quantidade de magnésios, de hidrogênios e de cloro foram balanceadas, elas ficaram iguais. Então, essa equação química já foi balanceada. Tudo isso que eu coloquei aqui embaixo é rascunho. Você pode apagar, você não precisa colocar esse rascunho aqui, tá bom? Podemos tirar isso daqui e a gente só vai trabalhar, isso daqui é opcional, você não precisa colocar esse índice. Para fazer todo esse balanceamento, a única coisa que eu fiz foi colocar então esse número 2 aqui. Tudo aquilo que a gente tinha colocado era só para você compreender. O professor pede para você, faça o balanceamento da equação química. Colocou esse 2 aqui, está balanceada. Porque a quantidade dos reagentes e dos produtos, ela foi igualada só com esse coeficiente 2 aqui. Claro que se você quiser também, pode deixar aqui os outros coeficientes, que são os coeficientes 1 para os outros
para os outros compostos. Aqui nós temos para o magnésio, para o cloreto de magnésio, para a molécula aqui de hidrogênio. Então, o coeficiente estequiométrico é esse valor grandão aqui em azul, né, que aparece na frente dos átomos, das moléculas, dos nossos compostos químicos, e eles que podem ser alterados no balanceamento de equações químicas. Balanceamento é uma matéria assim que você tem que praticar muito. É assim como na matemática, que você faz cálculos várias vezes, o balanceamento você não aprende fazendo uma única equação química. Você tem que balancear diversas equações para você pegar o jeito. Então, nada melhor do que a gente praticar um pouquinho mais. Temos aqui o exercício 1. Faça o balanceamento da seguinte equação química. A equação química da água, né? A produção de água a partir de hidrogênio e oxigênio. Então, você tem aqui H2 mais O2 para formar água. Para a gente fazer esse balanceamento, lembrando que a gente tem aqui o lado dos reagentes e o lado dos produtos, tá? A gente tem quantos hidrogênios do lado dos reagentes? Quantos oxigênios do lado dos reagentes? Temos aqui, ó, o índice é 2, eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios também. Já do lado dos produtos, eu tenho H2O, hidrogênio e oxigênio. Na frente do hidrogênio eu tenho o número 2, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio dentro da molécula de água. Na frente do oxigênio eu não tenho nada, significa que tem apenas um oxigênio ali. Então a gente tem um oxigênio, aqui são 2 hidrogênios e 2. O hidrogênio já estava balanceado, mas o oxigênio não está. Para balancear, você vai do lado que tem menos. Por exemplo, o oxigênio tem um oxigênio aqui apenas do lado dos produtos, e do lado dos reagentes você tem 2. Então você vai colocar o número 2 na frente da molécula. Só que esse número 2 na frente da molécula ele não dobra só a quantidade de oxigênios, mas também a quantidade de hidrogênios. Ele dobra a quantidade da molécula inteira. Então vai acabar desbalanceando o hidrogênio, mas isso não é um problema para a gente, porque a gente vai conseguir balancear ele novamente. 2 vezes 2 são 4 hidrogênios. Observem que agora a gente desbalanceou o hidrogênio, mas balanceamos o oxigênio. 2 vezes 1 é 2. Então o oxigênio ficou balanceado. Agora a gente tem que mexer com o hidrogênio. Temos mais hidrogênios agora do lado dos produtos do que do lado dos reagentes. Então você volta do lado dos reagentes e coloca aqui um coeficiente que multiplicado pelo índice 2 vai dar 4. Bom, esse coeficiente tem que ser o coeficiente 2. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Você vai cortar esse 2 aqui e colocar o número 4. 4 está para 4, né? Eles ficaram balanceados, o mesmo valor aqui e aqui. O oxigênio também está balanceado, então balanceamos a nossa equação química. Lembrando que tudo que a gente tem aqui embaixo ó, é só rascunho. O que importa mesmo é você escrever aqui na equação esse 2 e esse 2. Para deixar a equação bem completa, bonitinha, você pode colocar aqui que o coeficiente do oxigênio é o número 1. Então nós temos aqui 2 para o H2, 1 para o oxigênio e 2 para o H2O. Essa é a equação química da formação, da produção de água devidamente balanceada. Vamos para o exercício de número 2, o exercício do Mackenzie. Olha o que ele fala. Ele tem aqui um esqueminha, né, com algumas moléculas, reagentes e produtos, e ele fala, supondo que os círculos vazios e cheios, respectivamente, signifiquem átomos diferentes, então o esquema anterior representará uma reação química balanceada. Será balanceada se substituirmos as letras X, Y e W, respectivamente, pelos valores 1, 2, 3, 1, 2, 2 e assim por diante. Bom, para a gente fazer essa equação química, a gente vai fazer aqui ela de um jeito diferente. Agora eu vou mostrar uma outra forma de fazer o balanceamento, só que fazendo desenhos. Tá? Esse não é o melhor método de você fazer um balanceamento de equações químicas, mas ele é um método bom para você entender o que está acontecendo ali, entender o que são esses coeficientes estequiométricos, tudo bem? Então a gente vai fazer essa equação por desenhos, mas eu já adianto para você, você tem que fazer a equação química colocando só os coeficientes ali, no máximo no início você colocando ali os valores ali embaixo para fazer aquele rascunho, tá? Aqui vai servir só para a gente entender como que funciona. Essas bolinhas brancas que a gente tem aqui, bolinhas que não estão preenchidas, eu vou representar dessa forma aqui embaixo. E essa outra bolinha aqui, eu vou fazer um risquinho assim, tá?
Não vou preencher ela completamente, mas vou colocar aqui um risquinho assim, ó. São as bolinhas riscadas. Não, vou tentar preencher completamente. Então, vamos diferenciar elas mesmo, tá? Então, tá aí. Bolinhas riscadas, bolinhas sem estar riscadas, sem estar totalmente preenchida. Essas duas vão se juntar com essas duas para formar esse outro produto aqui, ó, que é uma bolinha totalmente preenchida e aquelas bolinhas, ó, não preenchidas. Tudo bem? Então, tá aqui. Beleza. Eu tenho aqui duas bolinhas preenchidas e no produto eu tenho uma preenchida. Para balancear, eu tenho que colocar mais uma preenchida do lado dos produtos. Só que você não pode fazer isso aqui, ó, colocar só uma preenchida sozinho. No balanceamento, você aumenta a quantidade da molécula. Então, todo mundo você vai dobrar, ó. Você vai dobrar assim, ó, colocando toda a molécula dos produtos duas vezes. Assim, a quantidade das bolinhas azuis preenchidas vai ficar igual do lado dos produtos e do lado dos reagentes. Só que as bolinhas não preenchidas, aquelas em branco, eu só tenho 2 do lado dos reagentes. Ou seja, antes dessa setinha aqui, eu tenho 2 bolinhas não preenchidas. E do lado dos produtos, agora eu tenho 6. Para ficar igual, você vai ter que colocar mais 4 dessa bolinha aqui, ó, branquinha, sem estar preenchida. O que isso significa? Significa que eu tenho 3 moléculas dessa bolinha aqui em branco, não preenchida. Então, eu tenho 3 vezes ela, ou seja, o coeficiente estequiométrico dela é 3. X aqui para a gente vale 3, porque eu tenho 3 vezes essa molécula. Essa molécula em azul aqui, ó, ela só apareceu uma vez. Se ela só aparece uma vez aqui, o coeficiente Y vale 1. O W, olha só, é a quantidade de moléculas dos produtos. Ele vai ser 2 porque elas aparecem 2 vezes. Então, o coeficiente estequiométrico, ele é a quantidade de moléculas que eu tenho, professor? Sim e não. Mas como assim? A princípio, a gente vai considerar como sendo. Mas quando a gente começar a falar sobre número de mols, a gente também vai poder interpretar esses valores aqui como sendo número de mols. O coeficiente estequiométrico ele pode ser interpretado como sendo o número de átomos e moléculas, quantidade de partículas, ou ele pode ser interpretado ali como sendo o número de mols propriamente dito. Então eu poderia dizer que eu tenho 3 moléculas de bolinhas não preenchidas reagindo com uma molécula da preenchida para produzir 2 moléculas dessa bolinha aqui, ó, onde a gente tem 4 átomos na sua composição, no seu composto, tudo bem? Ou eu poderia dizer que eu tenho 3 mols da bolinha em branco para 1 mol da preenchida, formando 2 mols desse nosso produto. Mas isso daí de balanceamento com o número de mols a gente vai ver mais para frente certinho como funciona. A princípio você só tem que saber balancear essa equação química. E se você já entendeu que a quantidade de moléculas que você tem é também o seu coeficiente estequiométrico, isso está ótimo, porque você já está entendendo a noção do balanceamento das equações. E aqui você entende a lei de Lavoisier, que dizia que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Essas bolinhas que a gente tinha aqui, ó, que estavam brancas, não preenchidas, elas estão aqui também, ó. As 6 bolinhas aparecem do lado dos produtos. A única coisa que aconteceu é que elas foram rearranjadas. Elas se separaram, as bolinhas brancas das brancas, e se juntaram com essas bolinhas azuis aqui, para formar um produto diferente. Tudo bem? Agora, pessoal, que a gente já entendeu isso daí, a gente pode ir para alguns exercícios um pouco mais avançados. Então, vamos voltar aqui, ó. 3, 1 e 2. A alternativa correta vai ser a letra D de dado, né? Essa é a nossa questão correta aqui. Vamos marcar aqui até um certinho aqui pra gente, né? E vamos para uma próxima questão, onde a gente vai trabalhar alguns balanceamentos um pouquinho mais complexos. Olha só, nesse primeiro caso aqui, o que a gente tem de diferente? A gente vai ter aqui, ó, um exemplo onde nós temos, deixa eu só mudar aqui a nossa caneta, um exemplo onde nós temos o parênteses. Esses parênteses, eles servem para dizer a quantidade de átomos que a gente tem. Ó, dentro desse parênteses eu tenho oxigênio e hidrogênio. Cada um apareceria uma vez porque não tem nada na frente deles. Só que o parênteses inteiro repete-se 2 vezes. Então é como se eu tivesse 2 oxigênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Mas por favor, não cometa esse pecado de riscar aqui embaixo esse 2, tá? Não pode mexer com o índice.
você tem que entender que esse 2 está aqui, mas você não risca aqui, tudo bem? Se o professor pegar um negócio desse, meu amigo, não pode, hein? Então aqui embaixo a gente tem também, ó, 4 vezes para o oxigênio. Só que o oxigênio está dentro do parênteses, então ele se repete 2 vezes. 2 vezes 4 é 8. O fósforo, não tem nada na frente dele, aparece uma vez. 1 vezes 2, são 2 fósforos que nós temos aqui. Para balancear uma equação pela tentativa e erro, quando ela é grande assim, eu gosto de fazer pelo método do macho. O método macho é também tentativa e erro. Só que você vai seguir uma ordem, tá, já pré-definida, que vai te auxiliar a fazer esse balanceamento de maneira mais simples, de maneira mais rápida. Basicamente, você vai seguir o macho. Como que faz para seguir o macho, professor? Você primeiro vai olhar M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. Então a gente tem aqui, ó, cinco passos para a gente seguir o macho. A gente segue primeiro o balanceamento do metal, depois de um ametal, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Depois a gente vai balancear o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Nessa ordem. Vamos lá. A gente tem metal aqui nessa equação química? A gente tem. Olha o cálcio aqui, não é metal? Eu tenho quantos cálcios aqui do lado dos reagentes? Eu tenho só um. Esse parênteses, observe que é só para o hidrogênio e oxigênio. Então, para mim balancear o cálcio, claro que se você quiser, você pode colocar aquele esqueminha aqui embaixo. Ou pode tentar balancear direto aqui, tá? Então, ó, eu vou colocar o esqueminha, tá? A gente está numa primeira aula de balanceamento. Temos aqui cálcio, oxigênio, hidrogênio. Temos hidrogênio aqui também, temos aqui o enxofre, o fósforo, e é isso, os outros estão se repetindo. O cálcio, ele aparece uma única vez, então você pode colocar o número 1 aqui. O oxigênio, ele aparece 2 vezes 1, 2 vezes, mais os 4 que a gente tem aqui, 6 vezes, né? A gente tem o hidrogênio aparecendo aqui 2 vezes, mais 3 aqui, 5 vezes. Professor, por que você soma aqui e aqui? Porque tudo isso aqui é o lado dos reagentes. Então, tudo isso aqui, ó, vai ter que entrar nesse esqueminha aqui embaixo. E o lado dos produtos, você considera todo mundo aqui. Tá? Antes da setinha, todo mundo é reagente. Depois da setinha, todo mundo é produto. Tudo bem? Então, vamos marcar assim, ó. Do lado dos produtos, eu tenho também cálcio, oxigênio, hidrogênio. Temos aqui o fósforo. Beleza. O fósforo do lado dos reagentes, eu só tenho um. Vamos colocar um aqui. Cálcio, do lado dos produtos eu tenho 3, já dá para notar que o nosso metal está desbalanceado, vamos ter que balancear isso daí. A gente tem o oxigênio aparecendo, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 oxigênios. E mais um oxigênio aqui, ó, o oxigênio da água, vamos já somar ele aqui, vai dar 9. Hidrogênios, a gente tem 2 aqui na água apenas, né? 2 no H2O. E fósforo nós temos 1 aqui, vezes 2 por causa do parênteses, 2 fósforos. Vamos balancear pelo macho. A gente começa com metal. Eu tenho 3 cálcios aqui, então vou colocar 3 aqui, ó, de coeficiente estequiométrico. Lembre-se que esse 3 vai mexer com todo mundo aqui. Mas a gente balanceou o metal, beleza. Então aqui vai ficar com 3 cálcios aqui, então 3 cálcios aqui. Maravilha. Esse 3 a gente já poderia ir mexendo com todo mundo, mas eu vou ignorar os outros por enquanto, tá? A gente vai continuar olhando agora o ametal. Nosso ametal aqui é o fósforo. Eu tenho 1 do lado dos reagentes, eu tenho 2 do lado dos produtos. Para deixar igual, eu vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 1 são 2 fósforos aqui. Foi balanceado também. Tá ok? Tá ok. Aqui eu posso cortar meu ametal também. Vamos analisar agora o carbono. Tem carbono aí? Não tem. E agora, professor? Agora você vem aqui e já risca ele. Não tem, tira ele fora. Vamos para o hidrogênio e para o oxigênio. Olha só, pessoal. Se você analisar bem, essa equação ela já tem um coeficiente aqui do lado dos reagentes, no 3 e no 2 aqui. Se você já balanceou o metal, o ametal e já tiver balanceado o carbono, que no caso não tinha, bem possivelmente o hidrogênio e o oxigênio eles não vão alterar mais esses valores aqui. A gente vai fazer a análise assim, ó. Quantos hidrogênios eu tenho do lado dos reagentes? 3 vezes 2 aqui são 6, né? Então a gente vai ter 6 vezes 1, que é a quantidade de hidrogênio, são 6. 6 hidrogênios aqui, nessa molécula, mais
Aqui eu tenho 2 vezes 3, são 6 hidrogênios. No total, a gente tem 12 hidrogênios, então, agora, depois dessas mudanças que a gente tinha feito, do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, para a gente ter 12, é só você colocar o 6 na frente do H2O, porque 6 vezes 2 são 12. Esse 6 também altera a quantidade de oxigênios que a gente vai ter. Mas vamos ver qual que vai ser a quantidade de oxigênios? 6 vezes 1 são 6, mais aqui, 2 vezes 4 são 8. 8 mais 6 aqui a gente tem 14, né? 14. E do lado dos reagentes, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3 é 6, vezes 1 é 6, né? 6 mais 8, 14. Então, a gente tem 14 oxigênios do lado dos reagentes, 14 oxigênios do lado dos produtos. Enxofre já estava balanceado, hidrogênio, oxigênio balanceou, cálcio estava balanceado. Maravilha, né? Tudo igualzinho do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Uma outra coisa que é importante você saber é o seguinte, que se a quantidade dos átomos de cada elemento está igual, significa que a massa total que você tem do lado dos reagentes é igual à massa total do lado dos produtos. Ou seja, se a gente pegasse a massa atômica, tá, de cada um dos átomos que a gente tem do lado dos reagentes, somasse todos eles, e do lado dos produtos, as massas têm que ser a mesma. Por isso que a lei chama lei de conservação de massas, tá bom? E as quantidades, elas ficam iguais também. A gente pode sempre analisando pelas quantidades, você não precisa fazer esse cálculo de massas sempre que estiver fazendo o balanceamento, tá bom? Então, pessoal, o balanceamento ficou com aqui, coeficiente 3, coeficiente 2, 1, não tinha nada que é 1 então, e 6. Isso aqui é o nosso balanceamento. O resto, tudo isso daí você poderia ter feito a lápis, apagar no final, porque o que importa é você colocar esses coeficientes estequiométricos aqui corretamente. Tudo bem? Vamos agora para um último exercício, para a gente praticar um pouquinho mais aí o balanceamento das equações químicas. Temos aqui, ferro, temos cloro, temos o sódio, temos o carbono e temos o oxigênio. Então, beleza. Temos aqui agora 5 elementos químicos para a gente balancear. Vou colocar aqui na mesma ordem. Ferro, o cloro, o sódio, carbono e o oxigênio. Aqui nós temos 2 metais, né? Se a gente for seguir ali o macho, então fique esperto com isso daí. Vamos seguir o macho, a gente tem primeiro metal, ferro. Do lado dos reagentes aqui, eu tenho apenas 1. Do lado dos produtos, eu tenho 2. Se você quiser fazer o balanceamento, você pode colocar um 2 aqui, tá? Para você ter 2 ferros aqui e 2 ferros aqui. Tá balanceado. Sódio, eu tenho 2 do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu tenho 1. Para a gente balancear a quantidade de sódios, eu posso colocar um 2 aqui e a gente já balanceia. Aí fica um 2 e 2. Balanceei o metal. Não significa que eu não tenha que voltar alguma hora no metal. Às vezes, eu acabo desbalanceando eles, mexendo com os outros elementos, que é justamente o que vai acontecer com o cloro. Tenho 3 cloros aqui, estão vendo do lado dos reagentes? Do lado dos produtos eu tenho 2. 2 vezes 1 dão 2. E agora, professor? Agora vai funcionar assim, Para deixar bonitinho, balanceadinho, legal, você vai pegar a quantidade de cloros aqui e vai ter que colocar um 6 aqui na frente, na verdade. Por quê? Olha só o que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui. Não, vamos aos poucos para você entendendo. Eu tenho 3 vezes 2 são 6. Você está vendo aqui? 2 vezes 3 são 6 cloros do lado dos reagentes. Se você olhar aqui, eu estou com 2 vezes 1 que dá 2. Então, tem que mexer aqui, professor. Mas e o sódio, professor? O sódio não está mais balanceado se você mexer aqui. Se eu mexer aqui e colocar um 6, 6 vezes 1 vão dar 6 cloros. Mas o sódio que estava balanceado, que era o metal, se desbalanceou. Porque agora, esse 6 também multiplica pelo sódio. 6 vezes 1 vai ser igual a 6. Não tem problema. Volta nos reagentes e balanceia de novo o sódio. Eu sei que eu já tinha arriscado o metal, mas agora você volta para balancear. Agora eu balancei o metal. Eu vou apagar aqui, na verdade já apaguei, né? E só vou alterar. 2 vezes quanto que vai dar 6? 2 vezes 3. Então vou tirar aqui, 3 vezes 2 dá 6. Beleza, agora balanceou de novo. Tá todo mundo aqui balanceadinho, bonitinho. O que faltou? Faltou a gente balancear agora o carbono.
Mas pode notar que é bem possível que já esteja balanceado. Balanceou metal a metal, praticamente o resto ali ó, vai ter balanceado. Ó. 3 vezes 1, do lado dos reagentes eu tenho 3 carbonos. Do lado dos produtos, aqui o número 1, né? Mas aqui eu tenho esse 3 esperto. Fica esperto com ele aí, hein? Ó, 1 vezes 3 são 3 carbonos aqui do lado dos produtos. Oxigênios. Eu tenho do lado dos reagentes 3 vezes 3, que é igual a 9. Aí aqui do lado dos produtos a gente tem 3 vezes 3 também, que vai ser igual a 9. Então a equação química já está balanceada. Bem tranquilo, né? São cálculos simples, cálculos fáceis que a gente faz nesses balanceamentos de equações. E não esqueçam, o que a gente precisa deixar quando a gente faz o balanceamento de uma equação química, eu sempre esqueço de riscar aqui terminar de riscar aqui o macho, né? Mas está lá. Sempre que você for fazer um balanceamento, o que importa mesmo é você colocar esses coeficientes estequiométricos. A sua prova ela gosta de fazer a seguinte pergunta. Diga o número total de coeficientes estequiométricos que você tem nessa equação devidamente balanceada. O que ela quer dizer com isso? Ela quer que você some esses valores aqui. Ó. 2 mais 3 é 5, mais 1 é 6, 6 mais 6 é 12. Aí vai estar lá, sei lá, letra C, 12. Aí você marca na letra C e corre para o abraço. É basicamente isso. E tem questões também que mostram a equação balanceada para você, mas a maioria delas não vai te mostrar ela balanceada. Porque fazer uma análise de uma equação já balanceada é muito mais fácil do que ter que balancear uma. Então, aquelas questões que já vêm com toda a equaçãozinha balanceadinha ali, bonitinho, só para você falar se está certo ou se está errado, isso daí é uma mata, né? Isso aí é simples. A sua prova gosta de colocar assim, ó, qual que é o número total dos coeficientes estequiométricos, sei lá, do lado dos reagentes, ou do lado dos produtos, ou na sua equação química por inteiro. É isso que você tem que ficar de olho. Sabe fazer o balanceamento, contar os coeficientes estequiométricos? É só isso, pessoal. Isso é balanceamento de equações químicas. Pratiquem, façam vários exercícios disso para realmente aprender a matéria. A gente vai se encontrar numa próxima aula, continuando aí o estudo da química, que é a ciência central. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo sobre o balanceamento das equações químicas. Desejo bons estudos para vocês e sucesso. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!